Salve, salve turma! Estamos começando mais uma prosa com hoje, episódio 114. Estamos recebendo aqui o Tiradentes, Ijuí, um colégio extremamente conceituado. Já vamos falar as posições que ele anda. E eu tentei e fui muito feliz em ter aqui comigo o Tenente Coronel Humberto Luca, que é a parte organizacional, pensante, digamos assim, do Tiradentes, e uma visão de uma ex-aluna do Tiradentes, que é a Yasmin Santos. Então, ela se formou ano passado, tem toda a vivência de dentro do Colégio Tiradentes, que vai poder, certamente, essa prosa maravilhosa que nós vamos ter, para engrandecer cada vez mais com duas visões. As visões de quem está lá na ponta lá e que certamente teve, em algum momento, de algumas pessoas, por falta de entendimento, até uma negativa, uma negação no início, isso, aquilo. E hoje esse sucesso estrondoso que tanto enaltece o nosso município e a nossa região. Esse episódio ele tem o apoio e o oferecimento da Business Cowork, Pedreira Paim, Hospital de Clínicas Ijuí, Center Móveis, Franco Persianas, Mundial FM, Schwed's Beer, HZ Olhar Digital, plataforma top, Clínica Maristeles Longo, Empório Móveis, Forte Mag, Mensol Barbearia, Cid do Galo, Keck Ramos Binelli Advogados e o Bar, que é essa turma maravilhosa que nos gravam aí, se não fosse eles, um beijo no coração da Bruna e do Jonas aí, que fazem um trabalho sensacional para nós. Vamos lá? Vamos começar? Prazer em tê-la aqui. Eu sempre começo com um aperto de mão, que é a forma de conectar. Satisfação, Tenente Coronel. Obrigado por tê-la aqui. Tu me permites que a gente comece essa prosa, então, com o Tenente Coronel Luca. Aí fica à vontade, Tenente. Faça a sua apresentação. Bom, é uma satisfação estar nesse episódio, nessa prosa, né? Como o nome já diz. E fazer parte aqui da mesa com a Andreata e Yasmin, nossa aluna de 2024. A Yasmin tem um trabalho muito importante de divulgar o colégio, não só no estado, como fora do estado também, no Brasil e outros estados, né? Então, a partir do engajamento dela, desse trabalho que ela fez com as mídias sociais, ela levou o nome do colégio. Tem pessoas de fora do estado que falam do nosso colégio pelo trabalho que a Yasmin fez. Então, eu queria aproveitar para cumprimentar pelo teu trabalho, né? E dizer que é uma satisfação ter uma aluna como a Yasmin que, além de se formar no colégio, ainda faz esse trabalho importante. Sim. Então a gente está aqui para conversar. Temos o certame em andamento, né, do Colégio Tiradentes, claro que já encerrou as inscrições, sim, mas está ainda transcorrendo, e uma série de questões aí que estão se desenvolvendo no colégio nesses próximos anos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Yasmin. Olá, tudo bem? Me chamo Yasmin, sou ex-aluna do colégio, me formei no ano passado. E é uma honra poder estar aqui. Finalmente nosso planejamento dessa prosa saiu do papel. E primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de ter estudado nesse colégio tão bem conceituado, como o Sr. Jandir falou anteriormente. Seu Jandir, tu me mata, daí tu me quebra. Daí tu me quebra. É a força do hábito. Deixa o seu pro Tenente Coronel ali. Isso aí é bem um hábito do colégio. Do colégio, olha só. Senhoria e tal, né? Sim. Tá, bueno, mas vamos começar por ti, então, Yasmin. Começaste, a gente estava falando em off ali, que no início tu não era uma coisa que tu pensou, que a família pensou desde o início, o Colégio Tiradentes, né? Não foi uma coisa que foi estudada, montada, estruturada, não, né? Não. Na verdade, minha mãe sempre me incentivou muito, porque ela é uma incentivadora da educação, sim, sabe? Ela faz um trabalho muito lindo. E vendo o quanto esse colégio forma, não só alunos muito bem conceituados, mas também cidadãos, ótimo, né? Ótimo. A mãe sempre falou muito, desde o 7º ano por ali, e eu sempre estive na negativa, porque eu não tinha uma visão, eu caí no estereótipo, né? Eu não tinha não queria estar lá. Que o estereótipo, vamos lá, é um colégio que daqui a pouco tem muita regra, daqui a pouco você rígido demais.
eu tinha medo de militares quando eu era muito pequenininha, de polícia e tal. Isso foi levando. E eu via falar que era muito, muito difícil, que era cansativo, que às vezes desmaiavam nas formaturas e tal. Eu via muita coisa e ficava com medo. Claro. Até que um dia, eu estava no 9º ano, pré-pandemia. Você estava onde? Eu estudava no Soares, ao lado. Ao lado do colégio. Exato. A mãe sempre estacionava em frente ao colégio, sempre. Olha, Todos esses anos e falava, olha, essa é uma excelente escola. Mas eu comecei a ir numa van, porque a mãe meu irmão tinha acabado de nascer e ela estava de licença. Sim, claro. Tava indo na van e encontrei uma menina, inclusive a Júlia, que se formou em um ano antes de eu entrar, 2021, ela se formou. E ela me contou um pouco de como era lá. Tomei coragem para perguntar para ela e não batia as informações que eu tinha com o que ela me falou. E isso, de certa forma, chocou um pouquinho os meus conceitos e eu comecei a ir atrás. Da mesma forma, vários cursos preparatórios começaram a entrar em contato com a escola. Perfeito. Pois nós estávamos no 9º ano. Sim. E cursos bons, Ótimos, renomados aqui, que são preparatórios para federais. Então eu falei, tá, vou fazer a prova. Mas como era ano de pandemia, não estudei, não passei. Não passei por muito pouco. Foi de sangue doce. Fui. Aí no outro ano eu percebi mesmo, fiquei um pouco chateada que não tinha passado. Meus amigos passaram e aquela ideia que já tinha sido reconstruída. Perfeito. Né? Então, resolvi fazer a prova de novo. Meus pais super apoiaram, ficaram super felizes. Do início ao fim, me levavam para correr, a mãe... Tem prova física também? Tem. Eu não era muito boa na corrida, a mãe me ajudou de diversas formas. E passei, mas estudei aquele ano, estudei bastante. Passei em 9º lugar da escola pública. E foi assim, um momento muito bom. Foi uma jornada muito boa de preparatório, porque eu realmente queria, me preparei, estudei e passei. E hoje tu já como uma ex-aluna, tu vê como uma coisa, uma decisão muito bem tomada por ti. Com certeza. Eu acabei repetindo o primeiro ano novamente, porque por uma questão de vários ensinamentos, desde hierarquia e muitas outras coisas, conteúdos também, porque os conteúdos ensinados lá têm uma ordem cronológica, né? Claro, então, os métodos de estudo são muito bons lá também. Então, repeti o primeiro ano, não me arrependo nem um pouco, até porque foi assim os 3 Porque até anos... serviu para o final para te ter uma maturidade maior para te escolher teu curso no 3º grau. Eu não estaria preparada para terminar o ensino médio se eu não tivesse estudado no Colégio Tiradentes, porque lá eu realmente aprendi a estudar, né? E eu achava muito incrível, porque todas as matérias começaram a se conectar. Tu ia para uma aula de geografia e tu entendia lá em história. Sabe? É muito, muito incrível. 3 anos que assim foram muito bons, muito puxados. Muito rápido, passou muito rápido. Teve momentos que eu queria, às vezes, só não ir pra escola de tão cansada que eu tava, mas valeram super a pena. São 3 anos que certamente tu leva os ensinamentos pra vida. Com certeza. Olha aí. Tenente Coronel Luca, eu busquei alguma coisa rapidamente e não sei se é verdade isso, que o Colégio Tiradentes de Ijuí está em 7º lugar no país e em 1º na região sul. No IDEB, por exemplo, ele no último, né? Ele foi em 1º na região sul e em 7º no país. Olha. Os índices de avaliação da educação, tem o IDEB e tem também o Enem, que são considerados, né? E o Enem, o último, chamou bastante atenção pelo fato de ter ficado em 1º lugar no Brasil, dentre escolas públicas e estaduais, né? Até teve uma reportagem do governo do estado e também o motivo pelo qual você entrou em contato é que a Federação, né, vai conceder uma distinção para o colégio, que foi derivado dessa por indicação da CEI. Foi por aí? Foi por causa dessa indicação? Porque as CEIs indicam no estado inteiro, né? Sim. Mas quem tem um grupo de jurados que deles avaliam e recolhem ou não. Então, passa por uma segunda fase, digamos assim. Olha. Isso, porque cada associação de comercial industrial do estado indica para a Federação. E no caso da parte educacional, o Tiradentes foi aí escolhido, né? Eleito como para receber essa distinção.
Olha aí. O senhor está desde o início, né? Eu estou aqui desde 2020. Eu vim na época da pandemia, né? Aham. O colégio ele tem 16 anos. Sim. E eu tive um ano antes em Santo Ângelo. Eu trabalhava em Porto Alegre durante 5 anos, né? E daí eu tinha o desejo de vir para o interior. Acabei, tinha vaga em Santo Ângelo, fui para lá e depois vim para Ijuí. Pensam em ter outros colégios Tiradentes em Ijuí? Pode ter na série? Aqui na mesma cidade não, né? Não. Mas tem um projeto aí bem encaminhado para expandir para Uruguaiana. Não tem Uruguaiana? Sucursal, não. Olha. Nós temos 8 colégios no estado, né? Aqui perto de Ijuí tem Santo Ângelo. Sim. E depois é Passo Fundo, Pelotas. Tem São Gabriel, meio perdido lá da fronteira ali, né? Aí tem Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Olha. Passo Fundo, acho que falei todos, não? Passo Fundo, Caxias. Caxias, faltou Caxias, que é a última. Nossa, Ijuí está São muito Gabriel, Santa bem Maria, colocado, então, porque só tem grandes centros e Ijuí e Santo Ângelo. Sim. Os menores, digamos assim, né? São Gabriel também é uma cidade pequena, né? São Gabriel. Eu me criei em São Gabriel, filho do pai de lá. Escolas cívico-militares, qual é a diferença da Tiradentes para cívico-militar? A Cívico-Militar é um projeto mais recente, né? Que é oriundo no governo federal anterior, que ele busca conectar alguns elementos ligados assim, à questão moral e cívica. Também tem militares que trabalham na parte da organização, mas lá a gestão é civil, né? A direção permanece no civil, né? Sim. E o colégio militar, como é o Tiradentes, ele tem uma conexão mais com o sistema militar brasileiro de colégios. Então a gestão lá é militar e nós temos, no caso nosso, Tiradentes, tem professores que são cedidos, né? Que atuam no colégio. Mas tipo, o nosso colégio ele pertence à Brigada Militar. Ele é como se fosse uma unidade da Brigada, né? Então tem essas diferenças aí, bastante significativas, né? No funcionamento. Tem bastante, claro, óbvio, e até na cobrança também dos alunos, imagino que seja... O cívico-militar ele é um sistema híbrido, né? No qual você procura trazer algumas questões ali... Tipo, moral e cívica eu tive, essa cadeira eu tive, isso, imagina, há 30 anos atrás. Sim. Técnicas comerciais, que eram bons, moral e cívica, exato. Questões interessantes de trazer. Patriotismo. Sabe que às vezes, vou confidenciar aqui, as pessoas escutam notícias, né? Aí foi divulgado assim esses tempos, não, agora não vai ter mais colégio cívico-militar, e o Tiradentes, como é que vai ficar, né? E a gente precisa explicar que o Tiradentes já tem mais de 45 anos que surgiu em Porto Alegre, né? Sim. E o sistema de colégios militares passa de 100 anos. Então, o nosso colégio ele é derivado do sistema de colégios militares do Brasil, né, que tem uma outra metodologia, uma outra sistemática. Não tem uma conexão de funcionamento, nem de origem, tampouco de implementação com o colégio cívico-militar. Você entra no mérito se é bom ou é ruim, não é essa questão. Não, sim, não é só para diferenciar. É diferente, né, no funcionamento. Claro. É justo, o colégio cívico-militar, ele tem algumas, então, trocando por miúdos, ele tem algumas cadeiras que são implementadas, buscando do entendimento que seria somatório, digamos assim, para a criança, mas gerido pelo civil. A gente interpreta assim, o cívico-militar, muitos colégios na rede pública têm problemas de segurança, onde o aluno às vezes ele pode ter assim, algum envolvimento, alguma questão até mesmo com questão de drogas e tal. Então o militar estando ali, ele visa isso, oferecer segurança para o funcionamento do colégio, para os professores, para os alunos, trazer uma parte também... uma parte assim de uma formação, né, voltada mais para um aspecto de cidadania, né, que visa fazer com que o aluno então ande pelo caminho do bem, né. Mas eu acho que a parte da segurança, em especial em alguns estados, a gente teve uma experiência de uma visitação esse tempo atrás, tem estados tipo Goiás, Mato Grosso, que tem mais de 100 colégios desse sistema cívico-militar. Então lá o foco é justamente esse, atuar nas periferias, né, locais assim às vezes mais sujeitos assim a problemas que o crime acaba tendo um ingresso dentro do colégio, então o militar visa poder fazer um trabalho no sentido de poder evitar que isso aconteça, né? Tem tudo um aspecto. É uma reconstrução do meio. Que geralmente o meio, muitas vezes o Estado não consegue chegar por falta de perna, por burocracia. Agora está muito em voga essa questão do Rio de Janeiro, né? Eu estava vendo um ex-militar do BOP, e ele dizendo que as questões são diferentes, não tem como comparar Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, porque lá tem lugares que a polícia não entra, não tem como entrar. Então, óbvio que esse pensamento da introdução da escola
seria de uma forma de tentar, de uma forma esdrúxula, assim, uma comparação esdrúxula, tentar fazer com que o Estado consiga seduzir essa criança, dizendo para ela, olha, aquele tênis que tu vai ganhar do cidadão, aquele lá, vale muito menos do que um livro que tu vai poder, talvez, levar para tua vida. E não deve ser fácil isso, Tenente Coronel. Eu acho que o primeiro elemento para um colégio funcionar assim é a segurança, né? O professor tem que se sentir seguro, o aluno também se sentir seguro, então o militar estando lá dentro, ele vai propiciar esse elemento da segurança, que é um fator importante também. E depois da parte da organização, do respeito, então são elementos comportamentais que o militar teria a função de introduzir no colégio, de preservar, de fomentar no cívico-militar que traz bons resultados e características positivas, né? Perfeito. Nesse período todo que o senhor está na frente, ou melhor dizendo, que o colégio foi implementado em Juí, a gente vê que mudou muito do nosso tempo de aula, o senhor deve ser um pouco mais velho, mesma idade que eu, então vivemos praticamente o mesmo período de escola, diferentemente da Yasmin. Sim. Que viveu em outro momento. Aonde antigamente se chamavam os pais para dar uma... Pô, a gente já ia sabendo que ia levar uma cintada, ou que ia levar, ou ia tirar a bicicleta da gente, na época a bicicleta era tudo, ou o videogame na época. Alguma penalização tu ia ter, forte. Jamais, muito raramente, o pai iria discutir com o professor. Sim. Dizer, não, meu filho está correto, porque isso e aquilo. Hoje em dia se há uma mudança nesse pensamento. Inclusive, antigamente se tinha a ideia que a escola não era para educar. A escola era para dar a educação de aula, não para dar preceitos da tua educação, de tu se formar enquanto cidadão. E hoje mudou algumas coisas. O senhor viu essa mudança acontecer e o que isso e como foi essa mudança dentro do Tiradentes? Sim. Eu acho que eu quero ouvir você. A pergunta é bem interessante, né? O Tiradentes, ele prima por um trabalho que visa assim a formação integral do sujeito. Então, a parte acadêmica, que é aprender os conteúdos, ele é muito importante para a vida futura, ingresso na universidade. E a parte comportamental de valores, a questão ética, a questão da disciplina, da moral de valores, ela é importante também, né? Claro. Então, o colégio procura desenvolver essa parte conjuntamente. Com os pais? Com as famílias, com os alunos, né? Perfeito. Então, quando o aluno chega no colégio, a família vai ter a primeira reunião, ele sabe que lá no colégio tem certas normas, certas regras, o manual do aluno traz uma série de preceitos, né? Sim. Então, quando ele matricula o aluno no colégio, ele está praticamente anuindo com aquele sistema e concordando e estando ciente, né, de como vai funcionar. Então, acho que isso é uma coisa bem importante também, né? Sim. É claro que na vida, assim, o jovem é importante que ele aprenda que toda a nossa vida em sociedade ela é feita de regras, de ritos, de passagem. Então, aprender, isso tem a ver com os limites, né, que a pessoa pode... Porque a questão da liberdade, por exemplo, nenhuma liberdade ela é absoluta. Sim. A liberdade de um ela vai até onde interfere na liberdade do outro. Então, essa percepção de como funciona a vida em sociedade, o colégio também tem esse papel de poder fazer isso. E o colégio procura trabalhar com essa ideia. Mas eu acho importante ver num olhar de um aluno, né, como é que é isso aí para ele, porque a gente tem essa percepção enquanto gestão. Sim. E o aluno como é que é, né? Porque lá também tem uma hierarquia entre eles, entre os anos, tem uma série de questões. Então acho que a Yasmin aí pode dar esse feedback, né? Daqui um pouco ela tem até uma ideia de alguma coisa que ela diga assim, pô, acho que tal situação podia ser diferente e seria melhor. Isso é importante também, né? Claro. E aqui é o momento de falar isso, Yasmin. Eu acredito que esse realmente é um dos diferenciais do colégio. Porque dentro de sala de aula o professor é sempre autoridade e isso é muito respeitado, né? Então estão em sala de aula os alunos que realmente querem aprender, né? Se não concorda com as normas da escola, como que as coisas devem funcionar, o aluno tem a liberdade de se retirar, se ele não quiser, né? Mas eu gostava muito disso, porque principalmente no meu terceirão ficou mais tranquilo, assim, no sentido de os professores liberarem mais tempo para focar no Enem, em vestibulares específicos, né? Então, os alunos tinham a liberdade de pegar, assim, nesse momento, o seu material, estudar uma outra matéria
No início, assim, os professores, no primeiro ano, por exemplo, os professores, matemática agora vai ser matemática. Depois já era mais livre, assim, sabe? E vocês tinham a liberdade, isso é interessante porque são jovens, a gente está falando de jovens, que têm a liberdade de escolher o seu tempo. E hoje, com adultos, as pessoas não conseguem, às vezes, otimizar seu tempo da melhor forma possível. E vocês, com o tempo para estudar, vocês poderiam ir para a praça, sentar, conversar e não estudar. Nós tínhamos um ambiente muito bom em sala de aula. Sim. Claro que às vezes, né, tiveram uns minutinhos, acabavam dispersando um pouco. Mas, claro, acontece que estudar o dia inteiro é também cansativo. 2 turnos. É, bem cansativo. Mas, assim, eu só tenho a agradecer, de verdade, porque os professores são excelentes, né? Eu tive a oportunidade de ter professores excelentes, assim, Sim. sabe? O professor Peter, inclusive, que eu achava matemática um monstro. Ele deixou tudo mais tranquilo. Geografia não ia tão bem. A professora Jacira já... Tinha uma didática boa. São didáticas muito boas, Sim. sabe? Então, assim, os alunos realmente se ajudavam. Isso a gente cria uma união, laços extremamente fortes de pessoas que a gente leva para a vida, como uma família mesmo. Então, às vezes eu tinha dificuldades, virava para trás, ou ia até um outro coleguinha, me explicava, e tudo fazia sentido, sabe? Então, o ambiente escolar do colégio era sensacional, assim, para estudar. Galera do fundão não tinha, ou tinha? Ou era diferente? Até a galera do fundão era diferente. Tinha também. Mais estudiosa. Tinha a galera do fundão, mas eles respeitavam Sim. também quando não nós era pedíamos. Tão fundão, A galera do fundão, você começa a atrapalhar muito de bola pra frente, né? Acaba era o maior caixão. E outra coisa muito legal, assim, do colégio é o protagonismo. Sim. Nos 3 anos que eu fiquei perfeito. lá, o professor nunca fez a chamada. Tínhamos um aluno que ficava responsável por avisar ali o coleguinha, agora não, vamos respeitar que é horário de aula. E qualquer coisa ele passava também a comunicação, né, pros militares que iam lá, pessoal, vamos parar agora. Eles tiravam todas as faltas também dos alunos que faltavam, passavam tudo pro professor, então o professor só chegava pronto para dar aula. O aluno tinha um papel também de fiscalizador um do outro, e não era visto como um cagueta, daqui a pouco não, era um cara que estava somando para os outros. Acho que isso é bem interessante que ela comentou, né? Até teve colégios que vieram nos visitar do Ceará e chamou a atenção deles esse aspecto, porque lá eles têm um sistema de monitoria no qual o militar que faz tudo. O militar é o professor e o aluno ele meramente é um recebedor da aprendizagem, né? Ele não faz parte do funcionamento do colégio. E o nosso sistema do Tiradentes, ele é um pouco diferente. Yasmin estava colocando, né? Tem o chefe de turma, né? E tem o aluno semana. Então, só em sala de aula tem 2 funções que troca periodicamente, todos passam por isso. Então, você vai ter uma função de liderança, mas daqui um pouco vai ter o outro que vai estar naquela função. Então, tu vai desenvolvendo essa questão do respeito, né? Eu não vou respeitar o chefe de turma, mas depois vai ser e eu vou querer ser respeitado. Então, também... Mas não é só isso, né? Tem a função das disciplinas, né? Auxiliar de disciplina, comandante de companhia de pelotão. E tem 6 áreas de atuação que vai de P1 a P6. Então, cada vez que troca as equipes, que é a cada 2, 3 meses, nós temos ali mais de 30 alunos que assumem funções, responsabilidades. E no nosso colégio isso começa atualmente desde o primeiro ano. Porque quando, por exemplificar, a questão do P5 é a comunicação social, que a Yasmin fez parte da equipe também, né? Então, trabalhar com as mídias sociais, marketing, fotos, vídeos, o aluno vai ter um chefe desse setor. E daí tem o chefe, tem o auxiliar, né, o adjunto, que seria, e eles escolhem os demais integrantes dos demais anos, que formam uma equipe de 5. Então, todo desenvolve o que é trabalhar em equipe, né? O protagonismo que ela comentou, porque hoje em dia cada vez mais se fala em protagonismo juvenil. Sim. Mas o protagonismo pressupõe tu poder fazer e não só receber o conhecimento, a informação, e assim tu exerce a liderança, a desinibição, a desenvoltura, né, falar em público, todas as questões são desenvolvidas, né, Yasmin? E isso é importante também. E sobre os chefes de turma também, chefe de turma e aluno semana. São uma dupla que vão fiscalizar e organizar, inclusive, as salas ao final da aula, né? Eles pedem o respeito dos demais colegas que deixem tudo
organizado para que eles... As classes, pelo menos organizadas. Isso, para que ao final eles possam varrer as salas, recolher o lixo. A gente fazia isso. Eu venho da escola pública, a gente varria, eu peguei o tempo, ele quer escala, final do dia, final da aula, ele tinha que varrer a aula. Sim, é o correto, na verdade. Né? Muitos países fazem isso. O Japão, por exemplo, só para exemplificar, mas a Ásia, né? É normal, você usa um espaço, você limpa, porque daí isso desenvolve no sentido de não sujar também, né? Faz parte de uma questão de comportamental. Justamente essa questão de comportamento é um problema cultural isso que vocês fazem, que vem fazendo já há 40 anos, em Juiz 16 anos. Somos novos ainda em relação ao velho mundo, isso em democracia e tudo, a gente vai puxar, entra em várias questões. É uma democracia muito nova nossa, a gente é bebê ainda. E óbvio que alguns valores ainda estão sendo implementados. Esse da escola, do colégio militar é uma coisa absurda de tanta regra maravilhosa que vem para somar para o cidadão. Só vai sair gente boa dali de dentro. Óbvio que não é uma máscara que pode ter algum distúrbio na frente, pode ser. Mas então cada vez mais se vê que para a gente ter uma sociedade cada vez melhor, com os valores, não é nem de berço, vem da escola, vem do aprendizado inicial, vem de casa também, dos pais, mas os pais só podem dar valores se eles tiveram os valores também para eles em algum momento, né? Então olha É uma questão complexa a questão da sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade, as pessoas, por exemplo, a questão entre os anos no Tiradentes. O mais importante, para além da questão da hierarquia, que cada um desenvolve também, é ter laços de reciprocidade e confiança, onde há o respeito mútuo, né? Perfeito. Então as relações, elas têm que ser pautadas por isso. O colégio procura ensinar isso. Sim. Então eu vejo que as pessoas, assim, intrinsecamente, elas têm até tem estudos sobre isso, né? Que os mamíferos, nós somos do gênero mamíferos, nós temos uma necessidade de desenvolver o apego, o afeto, e somos dependentes uns dos outros. A gente nasce dependente enquanto nós nascemos, né? Se não tiver alguém para ser o nosso provedor, a gente não subsiste. Então, naturalmente as pessoas têm essa vontade de fazer parte de um grupo, de uma cultura, de uma forma de comportamento semelhante. Sim. Eu vejo que no colégio isso acaba tendo uma sinergia, porque como a Yasmin falou, o aluno vai para lá, ele sabe que ele vai precisar estudar, ele acaba se ajudando um ao outro. Então, o papel do colégio é criar um ambiente positivo para que ele possa desenvolver a sua potencialidade. A gente também trabalhou muito nesses últimos anos na parte da infraestrutura, né? De melhorar os ambientes, a questão ambiental para a aprendizagem é importante também, né? Até teve um ano que foi feito um trabalho de tipo mutirão para pintura de salas de aula, que tinha dias que compareceu 30 pais e alunos, e isso também cria esse senso de pertencimento, né? Sim. Tu tá melhorando o ambiente que tu estuda e se sentindo fazendo parte daquilo. Perfeito. Vou além contigo, Luca. Temos índices, vocês têm números de aprovação em faculdades federais, particulares? Sim. A gente sabe que às vezes, nem todo aluno, quando ele é aprovado, ele noticia no colégio que ele alcançou esse resultado. A gente, às vezes, fica sabendo pelas mídias sociais, né? Mas tem tido casos, sim, que emblemáticos, chamam a atenção de alunos que são aprovados em cursos difíceis, né? Ou então alunos que também são aprovados em cursos das áreas da saúde, direito, engenharias, né? Sim. Então, sim, a gente tem sim esse feedback, né, de pessoas que percebem, né, e têm a percepção de que conseguiram ser aprovados, às vezes, até mesmo de maneira direta, e em grande parte o colégio é que propiciou isso. Claro, né? claro, perfeito. Questão. É isso aí, Yasmin. Eu, inclusive, gostaria de citar, eu tenho muito orgulho de um colega nosso, que é o André, o Ribeiro. Ele entrou no colégio, estudou muito, 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 assim, ele veio de uma escola, entre aspas, fraca, Sim. né? E ele estudou tanto, ele ia realmente para estudar. Sempre que eu olhava para ele estava estudando, nos intervalos estudando, e é com muito orgulho, né, de todo o nosso terceirão que ele foi aprovado
em alguns vestibulares, ele passou em 3 faculdades federais de medicina. Olha, é medicina. Olha que E ele, assim, é um orgulho para nós, Sim. sabe? A nossa turma de terceirão teve muitos Ele aprovados. veio de escola pública, eu acho, Veio. né? Olha aí. Sabe que essa parte que a Yasmin fala é bem interessante, porque o colégio público, como é o Tiradentes, claro que tem algumas características diferentes, né? Não é como qualquer outro colégio público, mas ele oferecer um ambiente propício, uma educação de qualidade que permita ao jovem ter acesso a universidades, isso propicia transformar a sua vida, né? Sim, perfeito. E eu costumo comentar o seguinte: numa democracia, a mobilidade por intermédio do estudo, mobilidade social, ela caracteriza a democracia, Sim, assim como é a alternância no poder, né? Então, só que como é que vai ter essa mobilidade social por intermédio do estudo se você parte de um pressuposto no qual a educação pública não consegue oferecer essa possibilidade? Eu me refiro em especial aos jovens que não têm tanta condição financeira, Sim. né? Então, eu acho que esse Em papel tese, estaria... de transformar vidas por meio da educação, que é uma coisa fundamental, É. que está para além de índices, porque o índice é uma coisa numérica, né? Sim, é um número. A gente fica mais impactado quando ouve uma história dessa, de uma pessoa que transformou a sua vida, do que ver um índice de dizer o colégio foi o melhor e tal, Sim, né? exato. Então, realmente é isso que é o propósito nosso, né? De poder propiciar essa transformação das vidas por meio do estudo. Claro, exato. Ele foi, acreditou, estudou muito e conseguiu alcançar o que ele mais queria. Qual é o nome dele? É André Ribeiro. André Ribeiro, olha aí. Hoje ele está... Hoje eu não lembro exatamente qual que ele, Mas para tá qual que ele cursando foi, medicina em algum mas lugar. ele está cursando medicina. numa federal. Uma federal. Antigamente, que coisa incrível isso, né? Porque Incrível. as pessoas hoje em dia, eu vou ir para um cursinho, eu vou fazer um... Na minha época era unificado em Porto Alegre e o universitário, eram os dois. Eu, na minha época surgiu o Mauá, que também Mauá também em fama Porto ali. Alegre. O unificado era do... O unificado eu peguei o tempo do Regis. Né? O Daí eles Regis, fundaram. o Regis, ele ficava, vou entrar, vou abrir uma dentro. O Regis, ele dava física e matemática. Matemática ou física, agora não me lembro. Era um crânio, então a nossa sala tinha 200 alunos. E no final da aula, ele sorteava alguém lá pra frente, geralmente o mais tímido. E aí o bicho pegava, então, geralmente, quando tava chegando no final da aula, eu mandava a galera ir embora pra não ir pra frente. Pra coisa. Mas essa coisa do cursinho era muito legal. Só que o tempo foi passando e as escolas foram se melhorando e muitas pessoas não tinham a condição. Eu me lembro que eu trabalhava de dia e estudava de noite. Mas mesmo assim as escolas tinham uma distância, um distanciamento para particular. Então, se via para te passar numa particular, era quase impossível tu sair de uma pública e ir para uma particular direto, se não passasse por um cursinho, né? Hoje, quando tu vê essas histórias assim de pessoas que não é um acaso. Hoje tu pode pegar de 50 que se formam no Tiradentes, eu, sem conhecer, eu posso dizer que 48 teriam capacidade para passar numa federal. Tu teria. Tem estudos que falam que, em média, quem passa nos cursos de medicina federais estudaram em torno de 3 anos em cursinhos preparatórios. Só que isso aí ele não leva em consideração que muitos estudam 3, 4, 5 anos e não passam. Sim, claro. Dos que passam, 3 anos ou mais, a maioria, né? Então é uma coisa meio fora da Muitas normalidade. vezes, ainda tendo um segundo grau e um primeiro grau em escola particular. Sim. Pois é. A concorrência é muito alta, né? Sim. E os estudos lá realmente te preparam, sabe? Tem, assim, metade do meu terceirão eram alunos medianos, assim como eu. Claro. Eu tava ali, às vezes, sempre penando num 7. O 7 era a média. Eu tava ali no 7 e pouquinho, sempre penando. E muitos de nós passaram em federais. Sim. Eu passei na Federal de Pelotas para Direito. Olha. Acabei não indo, né, por uma... coloquei as coisas na balança e escolhi Estou. ficar com a família Claro, aqui. tá certo. Mas, assim... Mas teria possibilidade de ir. Sim, Teria e grande parte do meu terceirão, assim, o pessoal, eu tenho muito a agradecer a eles, assim, eu falo com o coração, porque o meu terceirão foi muito acolhedor. Tinha momentos, assim, que eu não tava legal, que outras pessoas não estavam legais. Sim. E mesmo não tendo muita proximidade, muita intimidade com a pessoa, da pessoa que menos esperávamos, assim, chegava e dava a mão pra você. Eu, por exemplo, tinha um menino que ele era mais agitado na nossa turma, o Bandeira.
E assim foram, a gente ficou em uma rixinha assim no início dos anos e teve momentos assim que eu tava mal. E que ele me deu a mão assim, sabe? Me ajudou, sabe? Então a gente constrói uma família, sabe? Nosso terceirão é uma família muito grande. Só foram 74 formandos. E lá eu encontrei também minhas melhores amigas, que a gente mantém contato diário, assim, sabe? Todo dia a gente vê como é que tá uma outra e a gente forma uma grande família lá. São laços muito lindos, além de início de carreiras brilhantes, né? Claro. Porque desde engenharia até biologia, várias matérias. Advocacia. Advocacia. Eu conheço pessoas que já estão em escritórios tops de direito. Uma é ela. Eu atualmente estou cursando Direito aqui na Unijuí e estou fazendo estágio no escritório de advocacia, no Keck Ramos e Binello, que inclusive é um dos nossos apoiadores dessa prosa. Tem sido uma experiência muito boa, porque é ali que a gente pega o princípio do processo judicial, né? O início de tudo, desde o caso até as primeiras juntadas de documentações, até uma negativa, uma construção de petição inicial e acompanhar o processo até a sentença, a decisão, sobe para o tribunal, desce, volta. Então, tem sido... Apaixonante. Tá na carreira certa? Acredito que sim. E a nossa universidade da Unijuí, eu me formei na Unijuí em Direito também, né? É uma boa faculdade, bons professores. Tem o escritório modelo também, que é um diferencial, né? Para a preparação. Exatamente. Bem interessante. E bom, nesse período, Luca, que tu estás, né, à frente, eu te perguntei já, mas a gente não foi a fundo. Tu viste muita diferença, uma transformação de pais e alunos? Do que chega para ti lá. Lá no início, quando vocês começaram com a metodologia da escola, do Colégio Tiradentes, desde sofrer alguma, sei lá, não sei se é legal, porque, inclusive pela farda. Sim. Farda coloca medo. Daqui a pouco lá no início, assim, antes, quando não conheciam a metodologia do Tiradentes. Sim. Eu acho que o colégio ele procura desenvolver, assim, desde que eu estou lá há 5 anos, né? Eu acho que o respeito, como eu falei, assim, baseado na reciprocidade, ele não precisa necessariamente, e não é o adequado, né? Sim, não é pelo bem. Que esteja baseado no medo. Sim, e sim no engajamento, na adesão, no propósito, né? E a gente procura trabalhar com essa perspectiva, porque, por exemplo, o colégio faz um trabalho no sentido de tentar aumentar que mais alunos que ingressam no colégio consigam se formar, reduzir reprovações, construir um ambiente positivo. Até a gente procurou implementar algumas questões ligadas à psicologia positiva, no sentido de ter um ambiente, que se o ambiente é um ambiente alegre, a pessoa se sente acolhida, se sente bem, ela tem vontade de ir para o colégio, e isso contribui para a sua performance, né? Que, por exemplo, entrando um pouco nesse aspecto, muito se falava no passado que as pessoas precisariam ter sucesso para serem felizes, né? A psicologia positiva ela fala o contrário, a gente tem que buscar ser feliz para ter sucesso. Então é uma inversão de parâmetro. E o nosso trabalho consiste nisso também. Acho que a gente passou por uma mudança nessa questão assim do funcionamento do colégio, que é natural da evolução, de cada vez mais ser um atendimento mais humanizado, que se preocupe com o sujeito, né? E que ele não seja somente um número. Então a gente tem uma estrutura, tem a questão da disciplina, mas isso é uma ferramenta para gerar um resultado. Não é um fim em si mesmo, né? O fim nosso de um colégio ele é a pessoa. São as pessoas, né? Eu não sei se a Yasmin ela conseguiu perceber isso, porque também ela não teve visão de como era antes, sim, só passar coisas que relataram para você, né? Mas acho que essa transformação ela é importante, né? E eu estou também agora há 3 anos concomitantemente comando o Colégio de Ijuí e exerço a coordenação dos demais colégios. Então, muitas coisas que Ijuí desenvolve em termos de metodologia, o desafio nosso é levar para os demais colégios também e poder assim fazer com que haja esse crescimento enquanto rede. Quais seriam os demais colégios do estado? De todo o estado. Opa. A gente hoje aqui em Ijuí, ele acumula essa atribuição também, né? De coordenar os 8 colégios da rede. Vai para o 3º ano já, isso aí. O certame é feito por nós aqui, né?
a parte do edital, a gestão. Mas pelo fato, isso se deu pelo fato da posição do Colégio de Juiz e da... Foi decisão do comando da brigada, né, junto com o departamento de ensino. A parte, como eu também sou que estou há mais tempo nos colégios, né, que os demais estão há menos tempo, aí me deram por bem fazer isso, que geralmente era centralizado em Porto Alegre. E a partir de 3 anos não, então foi... O Tiradentes em Porto Alegre ali na Redenção ali? Não, ali é o Colégio Militar do Exército. O Tiradentes fica no Complexo das Bananeiras, que é na Aparício Borges, tem a academia de oficiais, tudo junto ali. Sim. Fica ali. Perfeito. Outra questão que até o comandante falou sobre o respeito e de não ser imposto através do medo, e sim respeito recíproco. Quando eu entrei no colégio, eu ainda, embora muitos das minhas concepções estivessem sendo mudadas, eu ainda tinha um pouquinho de medo, assim, de chegar até um militar, falar... né? Tremia a base. Tremia na base, mas tinham diversas situações assim que cotidianamente nós precisávamos às vezes de alguma ajuda e nós podíamos contar bastante com eles, sabe? Em todos os setores, tem militares em todos os setores, administrativo, tem no educacional também, enfim, e inúmeras vezes eu precisei de ajuda, eu fui até o CAL, que é onde ficam os militares que são mais responsáveis pela disciplina, e saía dali com a minha mente tranquila, com uma ideia discutida e muito bem orientada, né? Então foram momentos... No final do 3º ano, nós estávamos ali nos abraçando na formatura, então foi muito lindo, assim. Né? Vários militares acompanharam. Porque não ia ver mais ou porque realmente criou um laço? A gente criou um laço. É óbvio que não é isso. Criou um vínculo lá. Nós tivemos 2 militares que foram homenageados e amigos da turma. Tipo um paraninfo da turma. Isso. Era o queridão da galera. Sim, Foi o Wagner e o Wagner e o Jean. Sargento Jean. E aquele que vocês gostavam um pouquinho menos? Nada, não precisa falar, deixa quieto. Não consigo me lembrar agora. Não tinha. Não. Nós temos militares mulheres também, a soldado Cris, a soldado Borges no início. A gente tinha um pouquinho de medo dela, mas ela nos ajudou em muitas situações, né? Porque às vezes é muito importante ter uma militar mulher, principalmente para nos orientar. Assim, algumas questões femininas. Femininas, isso. Então foi muito bom, assim, sabe, ter essa orientação militar também durante a jornada. Eu posso ser perguntador um pouco? Claro, por favor. Em relação a essa questão que passaram para você antes de você entrar, o colégio é assim, qual foi o fator assim que você percebeu uma diferença maior em relação à tua experiência prática daquilo que você recebeu enquanto informação, assim, que foi a tua expectativa? Teve alguma coisa que te impactou mais, assim, diferença? Deixa eu pensar. Peguei, não foi combinado. E aí que é bom. Algum estereótipo que foi quebrado, assim, algum paradigma que tu recebeu enquanto informação? Às vezes pode ser uma coisa simples, né? Deixa eu pensar. Não sei dizer, porque foi sendo desconstruída essa ideia muito gradualmente, sabe? Então, eu acho que muito na questão deles serem bravos, de serem inacessíveis. Então, é sempre aquela relação formal de militar e estudante e que não podia sair dali. Eles já nos ajudaram em inúmeros momentos, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu precisava ir até o hospital, porque eu não lembro exatamente qual o motivo, mas eu não estava muito bem, eu precisei ir até o hospital. E o sargento Aldori me deu uma carona. Né? Então, com esse ministro jamais ia pensar que isso acontecesse. Quando que Capaz, vamos botar na jaula lá, vamos me prender. Ele me deu uma carona até o hospital e depois me perguntou como é que eu estava no outro dia. Então essa preocupação, sabe? É um olhar sobre nós, assim, de cuidado, né? Mas de certa forma, esse teu primeiro pensamento ou esse estereótipo que vocês tinham na cabeça do militar, e depois tu desconstruiu tudo isso. Mas de certa forma não é bom isso?
tu ter esse pensamento, porque é um pensamento hierárquico. E onde há hierarquia, geralmente dá certas coisas. Óbvio que na medida do andar, tu foi vendo que o Coronel Luca, ele sorri também, ele é uma pessoa acessível. Mas, ao mesmo tempo, tu manteve aquela hierarquia, aquele respeito, digamos, que o medo se transformou em respeito, por tu conhecer a pessoa. É isso? Outra coisa que a Soldado Borges falava muito para nós no início, que me marcou, são sobre momentos e momentos. Enquanto a gente está, por exemplo, numa formatura, aquele é um momento formal, nós devemos seguir as regras, não somente na formatura, né? Mas, por exemplo, ali nós temos que estar sérios, não tem nada de brincadeira. As formaturas na praça? As formaturas é como as diárias. O militar, quando ele entra em forma, de manhã e de tarde, chama-se formatura. Não é que é uma formatura por isso de alguma coisa. Perfeito. Isso. Era aquilo que a gente fazia as filas para entrar, o hino de manhã. Isso. Então, faz falta hoje. isso passou a ser levado bastante a sério até pelos alunos, sabe? Então, são momentos e momentos. Tem momentos em que todo mundo tem que estar sério, esse é o momento de seriedade, de trabalhar, de estudar, e tem momentos de descontração, no recreio, assim. Então... E se entende perfeitamente. Perfeitamente, dá para viver tranquilamente, com regras. Logo que eu cheguei lá, teve alguns episódios no qual às vezes se alterava uma voz, um grito e tal, e eu não acho positivo nunca a pessoa usar dessa ferramenta para se comunicar, né? Perfeito. Aí teve uma ocasião que eu falei com o pessoal, eu digo, olha, eu sou comandante do colégio, quem grita mais alto aqui sou eu. E como eu não grito, então ninguém grita mais, né? A comunicação não é necessário ter essa. Claro que às vezes você tem que ser um pouco mais incisivo, né, na comunicação, mas nunca essa comunicação ela ser violenta, né? Ou ser agressiva. Porque ser enérgico é uma coisa e ser agressivo é outra. Então acho que isso é importante a gente também. A gente está formando pessoas, né? E a formação não está pelo exemplo. Então se quem está trabalhando com os jovens, a pessoa que vai ser desequilibrada, tá, ela vai passar essa perspectiva para o... Daqui a pouco está se formando ali um ser humano totalmente desequilibrado. Exatamente. Bueno. Só ganho, então, comandante, daqui para frente ali a gente, o que se pensa mais quais as metas, os sonhos, os projetos? A gente no colégio desenvolve uma metodologia de melhoria contínua. Isso até ela é um pouco ligada à questão do Kaizen, da filosofia japonesa, né? De sempre ser um pouco melhor a cada dia. E as pequenas coisas fazem diferença. Então, quando a gente coloca uma iluminação melhor numa sala de aula, aquilo para nós é um elemento que vai trazer um benefício. Um banheiro com uma qualidade melhor, alimentação um pouco melhor, né? O acesso, a comunicação. As nossas metas, elas em 5 anos, a gente focou muito em todos esses aspectos. E agora, claro, temos um projeto maior, que de mais envergadura, que é construir o ginásio de esportes, que até essa semana é para iniciar as obras. Já está contratado tudo, né? Então isso vai trazer um ganho para nós também, porque o colégio trabalha muito com essa parte na qual conecta a parte acadêmica da aprendizagem com a parte esportiva também da educação física, né? Tanto é que eu sei que até eu queria perguntar para a Yasmin mais uma coisinha antes de encerrar, né? Eu percebi que ela ia correr bastante em rústicas por aí, né? Ela falou que não era a predileção dela correr, tanto é que teve que treinar para poder passar no TAF. E a gente tem um sistema de pontuação, no qual tu participa, conta pontos para medalha esportiva, etc, né? A pergunta é se no começo, quando você ia participar de rústicos, era um pouco pela pontuação também ou não? Com certeza. E depois você, de alguma maneira, criou esse hábito, passou a gostar de correr ou não? Passei a gostar. Era até engraçado porque nós íamos em pelotão, então eram escalados, por exemplo, ia ter uma corrida em Ajuricaba. O tenente Vanderlei organizava o grupo das corridas, uma lista de ônibus. Fechou? Nós fomos para lá. E no início nós falávamos assim, não chegar junto com a ambulância. Esse era o nosso objetivo. No início eu ia bastante pela pontuação, mas aí eu fechei os 100 pontos na minha medalha, eu fui de 5 em 5. Tem que participar de 20 eventos para dar 100 pontos. Nossa. E aí depois passou a ser muito bom, porque a minha primeira corrida foi péssima. Eu fiz 5 quilômetros em mais de 45 minutos. Foi ruim. E aí depois teve um dia que eu fui correr em Cerro Largo. Foi minha melhor corrida naquele tempo. Não, fiz em 34. Ainda não estava tão bom.
Mas eu segui correndo, assim, e passou a ser muito bom, Sim. sabe? Eu tenho uma amiga que, inclusive... Pra cabeça, pra tudo, né? Cabeça aham, oxigenismo. isso. Inclusive, uma amiga minha ajudava, me influenciava a correr também bastante, a Antonella. Ela adorava corridas, então a gente corria juntas no final, assim, do dia. Foi bem bom. Isso que me fez entrar pra academia também. Essa questão é interessante, né, Andreata, porque o colégio ele conta pontos para participar em eventos esportivos, eventos culturais, às vezes tem competição de redação, e cada participação que o aluno faz, sendo premiado ou não, conta pontos. Eles têm muito objetivo também de poder ostentar uma medalha. Que rolaria a medalha não é só a pontuação, tem a questão das notas nas matérias também, a nota disciplinar, uma série de elementos, mas tem que ter a pontuação. Então essa metodologia tu molda comportamentos. Que tu começa, às vezes, por um motivo até não muito altruísta, né? Sim. Que é poder ter o ponto, mas daqui a um pouco tu cria o hábito. E a gente sabe que o comportamento humano é baseado em criar hábitos, né? Exato. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vejo que essa questão de participar de eventos, a pessoa acaba criando esse hábito e isso é importante para ela enquanto formação futura, né? Perfeito. Falando em esportes, há pouco, inclusive, teve o que nós chamamos carinhosamente de Olimpíadas, os Jogos de Integração, em que os 8 colégios se competem. E no final, um sai com o troféu. Então é um momento muito bom de integração, de conhecer outros colégios. E que são em outros municípios. Isso, cada ano um dos colégios cedia. Ano passado foi o Ijuí, esse ano foi Pelotas, pelo que eu vi, e tava sentindo uma saudade de ver os vídeos, porque lembro que na minha primeira Olimpíada, a gente estava ali no nosso mundinho de Ijuí, do Colégio Tiradentes de Ijuí, e ter contato com outros colégios que vivem a mesma rotina, usam o mesmo uniforme, é bem engraçado assim no início, é bem interessante poder trocar com outros colégios, né, com outras pessoas de vivências similares. Similares de outros municípios. A gente nos últimos 4 anos, que foi Santo Ângelo, Porto Alegre e Juiz de Pelotas. Nosso colégio ele foi campeão em Santo Ângelo, primeiro lugar nos jogos, né, e também aqui em Ijuí. E nos demais anos intercalados, que foi Porto Alegre e Pelotas, conhecido no lugar, que foi o melhor resultado da história do colégio. Né? Então o colégio também procura trabalhar com a questão do esporte, que é um elemento importante para formar. Claro, perfeito. Eu ia para torcer no início. E depois estava dentro lá jogando lá. Eu não cheguei a jogar. São todas? Atletismo, vôlei, handebol, basquete, futebol, feminino e masculino. E tem bastante natação, né? Saltos do atletismo é completo. Corrida, saltos, etc. E nós fomos como torcida no primeiro ano. Foi organizado, como era em Santo Ângelo, rapidinho. Nós fomos e voltamos no mesmo dia. Foi muito bom, assim, porque no final os jogadores, nossos colegas, vieram até nós e falaram: que bom que vocês vieram, porque nos deixaram bem mais enérgicos. A gente achou que ia perder, assim, estávamos bastante angustiados, que talvez perderíamos, mas aí eles deram um gás, assim, com a nossa torcida e pegaram o primeiro lugar, com vôlei. Comandante, fica à vontade, a gente está chegando ao final da nossa prosa, que foi maravilhosa, 1 hora passa voando. E quando o papo é bom, então teria muito mais ainda para conversar, mas foi a primeira. Daqui a pouco a gente tem muito mais ainda. O canal está de portas abertas para vocês, ainda mais para uma escola que tem todo esse know-how aí, e esse reconhecimento não só em Juiz, mas no estado e no país, né? Formando cidadãos. Isso aí é fundamental, formar cidadãos de bem, que está tão em falta hoje em dia, né? Então, comandante, muito obrigado mais uma vez, Yasmin, muito obrigado mais uma vez, por juntarem os dois olhares, cada um da sua forma, e no final das contas a gente poder premiar quem está assistindo com uma prosa de alto nível e com um olhar e falando de uma instituição extremamente respeitada e que, tomara a Deus, que ela se espalhe mais pelo nosso estado e que a gente consiga ter cada vez mais jovens sendo formados por essa instituição. Comandante, deixo a mensagem final. O senhor já deu uma estudada, o senhor já veio preparado, né? Eu nunca falo isso para mim. Foi no improviso aqui, foi bem descontraído nossa prosa. Primeiro, eu queria cumprimentar o teu trabalho, Andreata, porque acho que é um trabalho
muito interessante, né? Que você faz a divulgação de atividades no município. Sim. A Yasmin também, né? Acho que ela prossegue com esse vínculo com o colégio, e isso é importante, porque muito se fala assim que quando a gente se forma num lugar, a alma mater é a mãe que nutre, né? Sim. Então o vínculo se mantém, porque o aluno tiradentes, ele nunca é um ex-aluno no sentido de que foi adiante e esqueceu aquilo que ele lá vivenciou, né? A gente continua sendo tiradentes, e Yasmin bem demonstra essa característica. Mas eu queria parabenizar pelo espaço excelente aqui, né? De todos, e queria dizer também o seguinte: o nosso trabalho só é possível porque tem pessoas que confiam no trabalho que a gente desenvolve e que nos apoiam, né? Então, nesse sentido, qualquer trabalho é feito de pessoas, né? Em primeiro lugar, eu queria, assim, cumprimentar e parabenizar nossos professores do colégio pelo trabalho excelente que fazem, os militares, colaboradores, alunos, né? As famílias que também, quando levam um filho até nós, eles depositam uma confiança em nós, e isso aumenta o nosso compromisso de poder fazer um trabalho de qualidade. E em especial também o departamento de ensino, o coronel Dirceu, né? Antes dele o coronel Luigi, que hoje é chefe do maior da brigada, e eu estou aqui por conta deles, né? Terem me trazido para cá. Sim. O nosso comandante da brigada, coronel Fioli, o subcomandante coronel Douglas, são pessoas que os Tiradentes estão onde estão porque têm o apoio da instituição. O Tiradentes, ele é importante para a instituição, nós temos um apoio incondicional dessas pessoas, né? Que representam a brigada militar, e as parcerias, a 36ª Secretaria de Educação, né, a Eveline, o prefeito municipal Andrei, tem toda uma play de pessoas locais aqui da comunidade, da Brigada Militar da instituição e mais longe do governo do estado, que permitem que o trabalho seja desenvolvido. Então, obrigado pelo espaço, né, e estamos à disposição. Da mesma forma. Yasmin. Eu gostaria de agradecer, né, ao convite, primeiramente, e também gostaria de agradecer aos professores que estiveram conosco nesses 3 anos, os militares, e por ser o colégio ser um ambiente tão acolhedor, né, de colegas tão acolhedores e professores que nos fizeram só ir adiante. Enfim, muito obrigada por fazerem parte da minha história e por eu poder fazer parte da história de vocês também. É muito bom poder carregar vocês na memória e no coração. Olha, que lindo, que bom isso. Yasmin, muito obrigado. Obrigada. Pelo aceite, pela presença. Obrigado, coronel. Tenente Coronel Luca, não posso errar a patente. Por mais que vocês não levam, quando a gente pra não mais pode errar. Para mais. Tem editado. Um dia um amigo disse, quando tu não souber a patente, chama de comandante, porque uma hora ele vai chegar comandante, ou perto disso, então tu não erra. Mas muito obrigado mais uma vez pelo aceite, por estarem aqui conosco aqui. Desejo a todos uma ótima semana, que seja uma semana extremamente profícua e que a gente consiga chegar no final dela com o coração leve e a consciência tranquila, que fizemos o nosso melhor e não pisamos em ninguém para subir a escadinha diária nossa. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.